Nós não reconhecemos Maduro, por isso podemos pegá-lo, porque ele é um delinquente, não um presidente. Tem que chegar o momento em que Edmundo González Urrutia assuma o governo. Não é hoje, porque os militares, as armas, continuam sob o controle da estrutura que permaneceu na Venezuela. Isso não sabemos. É Diosdado quem a impede, porque ela dá a ordem e Diosdado não a acata. Os Estados Unidos começam a dar informações complicadas a respeito disso. Trump poderia voltar a intervir e levar mais alguém da Venezuela? Corina sabe que não pode assumir o poder hoje porque a matam. As notícias internacionais estão dando muito o que falar neste mês de janeiro, em que geralmente estamos acostumados a ter uma certa tranquilidade, não é? Pelo menos nós, jornalistas, sabemos que em janeiro o volume de informações costuma diminuir. As pessoas saem de férias. Este janeiro está agitado no cenário internacional e trouxemos um especialista no assunto, Carlos Ruckalf, ex-vice-presidente da nação. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Como vai? Bem-vindo! É um prazer estar novamente aqui na Unif. Realmente há muita informação no âmbito internacional. Tudo muito grave. Sim, verdadeiramente. Sim, de alta tensão, não é? Não estamos falando de episódios felizes nem de longe. Gostaria de começar falando sobre a Venezuela e depois vamos percorrer outras regiões do mundo que neste momento também estão sob máxima atenção. Na Venezuela hoje, bem, o panorama mudou em relação a 10 dias atrás, não é? De maneira inesperada, a captura internacional de Maduro naquele 3 de janeiro, bem, acabou colocando seriamente em xeque um regime que, na verdade, já vinha se mantendo no poder há um longo tempo, por sinal. Bem, de certa forma, os Estados Unidos já haviam antecipado sobre sua incursão. Bem, que avaliação faz Carlos em relação à situação atual, à libertação que foi feita de presos políticos com alguns números imprecisos, por sinal? Oficialmente dizem que são 400. As organizações não governamentais que fazem o levantamento mal chegam a sustentar mais de 200 até o presente momento. Que avaliação faz em relação à situação atual e ao que pode acontecer no futuro da Venezuela? Bem, amanhã Donald Trump se reúne com Maria Corina Machado e isso é um divisor de águas. Primeiro porque é difícil saber o que vai acontecer na reunião. Por ora, não é comum que o presidente dos Estados Unidos receba em audiência privada alguém que não seja um chefe de Estado. Sim, com certeza. Corina Machado nem sequer foi eleita porque na Venezuela quem foi eleito foi Edmundo González Urrutia. Ela não foi autorizada e colocou Edmundo. Todos dizem que ela é a vice-presidente. Não, ela não tem nenhum cargo eletivo. No entanto, Donald Trump vai recebê-la junto com Marco Rubio. Isso é muito importante porque Marco Rubio é, de certa forma, o fiador diante de Trump de dizer é preciso reconhecer o que os venezuelanos votaram. Nós não reconhecemos Maduro, por isso podemos pegá-lo, porque ele é um delinquente, não um presidente. Tem que chegar o momento em que Edmundo González Urrutia assuma o governo. Não é hoje, porque os militares, as armas, continuam sob o controle da estrutura que permaneceu na Venezuela, Delcy Rodrigues, Diosdado Cabello e Padrino López. O que vai acontecer na reunião? Não sei. Sei que Corina Machado vai com uma atitude de humildade para dizer a Donald Trump: meu povo está se libertando graças a você. Vamos ver como será a reunião, mas é muito importante porque, ao mesmo tempo, Delcy Rodrigues, que parecia estar se adaptando ao que Trump pedia. Ele não faz isso primeiro porque não libertou os prisioneiros que disse que libertaria. Publicamente serão libertados. Logo o helicoide será fechado. Porém, nem o helicoide fechou, nem os prisioneiros foram soltos, salvo uma minoria. Ezequiel Galo, o agente penitenciário argentino que está lá, não foi libertado. Não por ser um espião, como eles dizem, mas por ter ido ver sua esposa e sua filhinha. Então, aí você diz, Rodrigues continua ou a impedem? Isso não sabemos. É Diosdado quem a impede, porque ela dá a ordem e Diosdado não a acata. Os Estados Unidos começam a dar informações complicadas a respeito disso. Trump poderia voltar a intervir e levar mais alguém da Venezuela? Provável. Eu ia dizer para o Carlos, né? Não sei o que ele realmente quer. Independentemente disso, a prisão de Nicolás Maduro não significa a derrubada de toda a estrutura que respondia ao regime de Nicolás Maduro.
Agora não sei o que ele poderia querer. Delcy Rodrigues, nas condições em que se encontra, que os Estados Unidos fiquem irritados ou pareçam incomodados com sua gestão, porque no fim das contas, assim como intervieram uma vez, podem voltar a fazê-lo. Ficou mais fácil. Se ela ubicado Dentro, já está lá dentro. Um contingente muito importante de fuzileiros navais recuperou o prédio da Embaixada dos Estados Unidos, que estava sob controle. Suíço, lá há um contingente muito importante. Todas as informações indicam que eles têm todo mundo identificado. Se levaram Maduro, podem levar qualquer um, mas bem, vamos ver. O fato é que Delcy Rodrigues não cumpriu com a libertação dos prisioneiros, também não entregou os barris de petróleo. E isso me parece muito grave. Também para Trump, e não fez outra coisa que Trump pediu, que são as transferências e aposentadorias no exército. O que Marco Rubio disse para Delcy Rodrigues, os generais que vão para cada um dos distritos, primeiro a DEA tem que ver se são ou não narcotraficantes. Até agora não houve transferências nem aposentadorias. Ela está complicada por causa dos outros dois? Não sabemos. Vamos saber em breve. Sim, na verdade, amanhã. Não só a líder opositora Corina Machado vai, como também a vice-presidente Delcy Rodrigues. Vai enviar um representante do seu governo. Entende-se que a intenção de ambas é liderar o poder. Lá na Venezuela está claro, não é? Ela fará o necessário para que seja González Urrutia quem assuma. Corina sabe que não pode assumir o poder hoje porque a matam. Ela não tem uma estrutura que a apoie. Ela tem o povo, mas o povo não... Saiu como no Irã. O povo está muito amedrontado na Venezuela. Sofreram. Passou por momentos muito difíceis, são muitos anos, e durante esses anos muitas mortes, muita repressão, muita tortura. Dissemos isso aqui em várias oportunidades, o famoso relatório de Bachelet. E não se pode classificar como uma mulher de direita ex-presidente. Socialista do Chile, que contou o que estava acontecendo, os estupros de meninas, os assassinatos de jovens, o desaparecimento. Então, claramente, estamos diante de um povo que está em expectativa. Uma Delcy Rodrigues que está tentando driblar a situação e eu conto para vocês. Um Maduro deprimido. Maduro encontra-se na prisão com depressão porque finalmente caiu a ficha, como se diz na Argentina. E agora ele compreende que vai ficar lá por muitos anos. Ontem falou o filho dele, né? O filho de Nicolás Maduro. Mas a mensagem é real. Hoje debatíamos na redação sobre a mensagem que isso é supostamente, não é? Porque, veja, em teoria, Nicolás Maduro conversou com seus representantes jurídicos e esses representantes teriam falado com seu filho. E seu filho falou diante dos militares dizendo que Maduro apoia Delcy Rodrigues e a gestão que ela está levando adiante. Agora eu conto. É verossímil? É, sim, é verossímil. Por quê? Vamos ver. Porque isso é um assunto que não se sabe e eu conto aqui para vocês. Quando surgiu a possibilidade de Maduro se exilar, quem interveio foi Putin. Ele disse, venha para Minsk, Bielorrússia ou para Moscou comigo. Mandamos um avião turco para você, você vai, não tem nenhum problema. Quem você quer deixar? E ele disse, é de minha confiança, Delcy Rodrigues, mas eu quero ficar 2 anos. Putin não aceita esse comentário e obviamente é assim que termina esse rapaz. Mas Delcy Rodrigues, de fato, era quem Maduro confiava que iria cuidar. De quê? Que não se saiba a verdade, que não se saiba que roubaram, quantos mataram, quantos torturaram, quanto dinheiro foi para muitos países. Não seria tapar o sol com a peneira, Carlos? Bom, mas é preciso, me escutem. Maduro nega tanto a realidade que mesmo com tudo desmoronando, ele dizia, o que estão esperando? Venham. Bom, esse cara não é normal, não é normal. Eu acho que ele devia embarcar hoje com o jornal de segunda na véspera do que todo mundo sabia que ia acontecer e Putin lhe ofereceu... É porque Putin sabe coisas que você não sabe. Obviamente, né, os serviços de inteligência russos sabem coisas que os venezuelanos podem nem fazer ideia do que está acontecendo. Vou contar mais uma coisa para vocês. Hoje foram vistas pela primeira vez as fotos de alguns dos bombardeios dos Estados Unidos durante a extração de Maduro e apareceram as famosas armas russas que Maduro dizia:
Tenho as armas russas para me defender. Estavam em caixas, nunca tinham sido instaladas. É tanta a corrupção do regime que eles estavam no negócio da compra de armas, mas não as instalaram, não puderam usá-las porque estavam nas caixas. Então, quando você vê o bombardeio, você vê a explosão dos mísseis antimísseis. Se realmente não for esse o caso, então ele não entendeu. Sim. O que Nicolás Maduro de fato e na realidade enfrentava, algo que era tão extremamente evidente para quem observava de fora, porque quando os Estados Unidos já estavam iniciando a operação estratégica, a situação era extremamente clara e evidente e era uma questão de caráter iminente. E provavelmente ele não conseguiu dimensionar o que estava enfrentando. Agora, eu quero que o protagonismo seja do povo venezuelano, porque no fim das contas estamos falando da Venezuela. The Economist fez uma pesquisa que determinou que 91% dos venezuelanos, repito as fontes, The Economist, querem ir novamente às urnas. Que vejamos bem com bons olhos a incursão dos Estados Unidos. Aqui faço um asterisco porque quero propor um debate interessante sobre esse tema. Agora é momento de eleições. Delcy Rodrigues está liderando essa transição que vai durar quanto tempo? Será que em algum momento González Urrutia, que foi o presidente eleito, mas obviamente não pôde assumir como tal nas últimas eleições diante de Nicolás Maduro, poderá assumir como presidente da Venezuela? O que precisa acontecer para que as condições estejam propícias ao retorno da democracia à Venezuela, para que ela se torne a república que um dia foi? Vou frustrá-la? Não sei. Claro, é incrível, não é? As condições são favoráveis. É claro que não sei, porque está muito claro que os Estados Unidos querem se livrar dessas pessoas e não conseguem. Isso acontece porque eles têm poder militar, mesmo sem terem o apoio da população. Nós já observamos em muitos lugares do mundo como o poder militar se impõe sobre a vontade popular. Exatamente por esse motivo, eu decidi propor uma doutrina sobre a questão do que se chama soberania nacional. Muitos dizem, a soberania nacional foi violada. A soberania nacional pertence aos povos, não aos ditadores. Então, se Trump viesse para levar a Sheinbaum, eu diria não. Porque não me importa que eu não goste dela. Ela foi escolhida pelos mexicanos. Presidente do México, sim. Mas Maduro não foi escolhido pelos venezuelanos. Então, não existe violação da soberania nacional, como diz um setor da inteligência de esquerda que tenta justificar esses caras porque dizem que são de esquerda. Melhor ouvirem a Bachelet, que é de esquerda de verdade, e não esses caras que na verdade são ladrões, são torturadores disfarçados de ideologia. Conversei muito com a comunidade venezuelana, como todos os jornalistas costumamos fazer, que é uma realidade. Por isso, tudo está claríssimo. Durante o diálogo me diziam, hoje se horrorizam com a incursão dos Estados Unidos na Venezuela, mas não se horrorizaram durante 25 anos. E aqui este é o debate, ou a porta que abro sobre o que aconteceu, o que falhou com o direito penal internacional, com o Tribunal Penal Internacional, com os organismos americanos, porque em última análise deveria haver e existe. O que acontece é que não foi respeitado, não foi cumprido. Um protocolo para que a democracia seja cumprida na América Latina, nem as Nações Unidas, nem a OEA, nem o Tribunal Penal Internacional, porque não tem capacidade coercitiva. O que quero dizer com isso? Se dois pequenos brigam, as Nações Unidas podem agir. Mas quando aparecem os grandes, existe o veto, o poder das armas e o poder do dinheiro. E a prova mais nítida e clara, faz exatamente 4 anos que Putin invadiu a Ucrânia. As resoluções na ONU têm sido constantemente vetadas. Rússia e China. E agora qualquer resolução contra os Estados Unidos será vetada. Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Os organismos internacionais não servem mais. Aquilo que foi idealizado, o que se chama de organismos de Bretton Woods, aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para buscar a paz e a segurança do mundo, é absolutamente contraditório com a realidade. Porque veja, os 5 países que têm poder de veto fabricam e vendem 93% das armas do mundo, deveriam cuidar da paz, mas promovem a guerra.
Um negócio totalmente em torno disso que você mencionou sobre a indústria armamentista. Também o que fica muito evidente nessa conclusão de que, na verdade, os organismos internacionais não serviram até agora para absolutamente nada, porque no fim das contas, com o veto se faz o que se quer. Bom, a realidade é que, e vou dizer isso em termos bem coloquiais, como diria numa conversa de café, estamos todos à mercê de Deus. Aqui quem tem o maior poderio militar, bem, é quem manda, não é? E no fim das contas, essas são as regras do jogo. Estamos todos meio que olhando de lado e dizendo, bem, ninguém quer estar no meio de nenhum conflito. Veja, hoje na redação a gente enumerava um pouco, não é? De todos os lados, bem, países que... E a verdade é que Rússia, Estados Unidos, Israel, falo do poderio militar, não é? Israel, Estados Unidos, Rússia, China, Coreia, não é? Digamos, países com os quais, de verdade, a gente diria, bem, sinceramente agora eu não gostaria de tê-los como inimigos. No cenário global de hoje, é preciso olhar essencialmente para os Estados Unidos e a China. A Rússia já não pode ser considerada uma superpotência. Em termos de armamentos? Se quer saber, eu diria que é um posto de gasolina com armas nucleares. Bem, o que já é bastante relevante... Se tem muito combustível e tem armas nucleares. Mas quem tem o bastão de comando ali é Xi Jinping. Putin não pode se mover sem a China. Agora, a China, nessas questões, ela fica em silêncio e deixa que ele grite, o russo. Mas por trás está Pequim. Em abril, eles vão se reunir novamente, mas desta vez em Pequim, Xi Jinping e Trump. É ali que está sendo desenhado o mundo do poder. O que vai restar como zona de influência para cada um? É um tema importante porque afetará não a mim nesta fase, mas aos meus filhos e netos. O futuro deles depende dessa divisão mundial. E o que acontece nesse mundo? Quando se reúnem, em abril, em Pequim, e como Xi Jinping o convidou, quero receber o outro líder do mundo. Eu pensava nisso de não arranjar inimigos desse tipo, porque a gente sente que, como acabamos de mencionar, são as potências que têm o botão do mundo, não é? Porque são países que têm o poder, o botão nuclear, claro, para destruir o mundo mais de uma vez. Às vezes nos perguntamos para que destruir uma vez já basta, mas o poderio bélico permite destruir muito mais. Porque há muito negócio nas armas. As armas são o negócio mais importante do mundo, mais importante que as drogas. Sim, claro. Conflitos bélicos são criados em prol de... Quantos estão fabricados? A Rússia largou a mão da Venezuela, a China largou a mão da Venezuela. Existem acordos que... Lembro-me da reunião do encontro entre Trump e Putin. Alasca. Sonho em poder dizer, se eu tivesse um superpoder, ser invisível e estar presente naquela reunião. Não. Mas você pode imaginar algumas coisas. Após o encontro entre Trump e Putin no Alasca, os Estados Unidos começam a transferir seu arsenal para a Taríbia. Foi quando ele soltou a mão dela. E depois da reunião de Trump com Xi Jinping na Coreia do Sul, durante a cúpula da ASEAN, Donald Trump começou a acelerar. E se a Rússia e a China realmente quisessem defender a Venezuela, teria sido suficiente o envio de um esquadrão de caças MiG-35. O russo pousasse em Maiquetia e aí já seria brigar com a Rússia. Eles não fizeram isso. Não foi o porta-aviões chinês, que é o segundo em poder depois do Gerald Ford, nem chegou perto do Caribe. Agora, outra coisa é o Irã. Bom, agora vamos falar sobre o Irã. Olha, tem muito o que falar sobre isso. Tenho a impressão de que naquela mesa entre Putin e Trump entrega a Crimeia, parte da Ucrânia. Esta parte da Ucrânia... Esclarecemos algo. Primeiro, esta parte da Ucrânia é russa. Deixa a Venezuela comigo, dizem Trump e Putin. Nunca são tão sinceros, mas já falei com muitos desses caras, não com os chefes, mas com ministros. Não exatamente, mas é um pouco assim, né? Sim, mas vamos colocar isso de forma mais sutil. O que eu diria é que Obama deu a Crimeia e Sebastopol de presente. Ok, 2014. Com certeza a Crimeia, o que o presidente Putin realmente deseja neste momento é, sim, Donbass e a importante usina nuclear de Zaporizhzhia.
Acho que é aí que a história vai terminar e depois, entre Rússia, Estados Unidos e os próprios ucranianos, vão explorar a riqueza do subsolo. É um país que tem muitas terras raras, muita riqueza lá embaixo. Acusam os Estados Unidos de terem feito essa incursão não apenas com o objetivo de combater o narcoterrorismo, vamos supor que aceitemos o argumento do Trump. Bem, a realidade é que todos, russos, chineses, cubanos, estadunidenses, querem o petróleo venezuelano. Há um interesse geopolítico claríssimo. Sim, mas há uma diferença essencial. Obviamente que Trump quer o petróleo, não há dúvida. Disse. Não há dúvida. Mas atenção, Trump está autoabastecido em matéria de petróleo. Quem mais precisa de petróleo no mundo é a China. Se você olhar com os satélites a quantidade de petroleiros que estão esperando para descarregar em todos os portos chineses, parecem formigas. A China é uma máquina de precisar petróleo, recebe todo o petróleo russo. Fizeram 2 oleodutos, o poder da Sibéria 1 e o poder da Sibéria 2, mas não é suficiente. E por isso eu te digo que a questão do Irã tem um componente, porque é um país petrolífero que não interessa nem à Rússia nem à China, os ayatollahs, mas eles não querem que o Reza Pahlavi assuma, não querem que os Estados Unidos assumam. Claro, certo. Aqui abrimos outro ponto, termino com isso que estou pensando e já quero entrar no Irã, porque realmente há muito para falar sobre o que está acontecendo ali no Oriente Médio. Bem, muitas pessoas me disseram, inclusive da comunidade venezuelana, quando se fala, bem, os Estados Unidos estão de olho no petróleo. E muitos perguntam, e quanto aos russos? Sim. Claro, os russos também. Agora, os russos e os chineses também foram cúmplices desse regime liderado por Nicolás Maduro, o que implicava a subjugação do povo venezuelano. O que nos leva a pensar que quando Donald Trump diz "vou tornar a Venezuela grande novamente", bem, isso não implica também uma certa subjugação do povo venezuelano? O que nos leva a pensar que, bem, talvez esteja havendo uma transição para a democracia, ou talvez não. Acredito que está havendo uma transição para a democracia, mas o petróleo seguirá administrado pelos Estados Unidos, como foi por russos e chineses há 20 anos. Ou seja, a verdade é que isso deveria ser algo muito benéfico para a Venezuela. Um ponto para os venezuelanos. Não, para o povo venezuelano pode ser benéfica uma administração por empresas privadas, porque isso melhora absolutamente a extração, a destilação e, consequentemente, o que as pessoas ganham e os empregos que existem. Hoje, a Venezuela está extraindo 30% do petróleo que extraía antes de Maduro. Tem 1/5 das reservas do mundo. É muito. Sim, com toda a certeza. Trata-se de um petróleo realmente muito complexo de se destilar. Não é tão bom quanto o petróleo da Arábia Saudita, mas é um óleo complexo. Mas para que vocês possam ver a importância que Trump dá à questão do petróleo, viram que, com uma desculpa bastante razoável, ele atacou o Daesh, o Estado Islâmico, na Nigéria, porque eles estavam assassinando cristãos lá, e desse ponto de vista eu concordo. Mas também é a principal potência petrolífera da África. Claro. Quando discutirmos, quando iremos ao Irã, vou lhe dizer mais uma coisa. Sim, agora eu estava pensando que na ordem mundial, entre os Estados Unidos e a Rússia, eles brigam pelo petróleo da Venezuela, e os venezuelanos observam porque é semelhante ao que ocorre com eles atualmente. Faz anos que isso ocorre com eles. Sim, mas insisto, com a iniciativa privada e não com o Estado, o povo certamente vai estar muito melhor. Vai reativar. Sim, o povo vai estar melhor, porque agora é importante explicar para as pessoas. Uma parte do petróleo, do pouco que era extraído, era vendida no mercado negro. E o petróleo que era vendido no mercado negro ia para o bolso dos chefes. O petróleo no comércio internacional, de forma legal, vai para a administração dos países. Quero ir ao Irã porque não nos resta muito tempo e, de verdade, é um tema extremamente interessante. O que está acontecendo no Irã é tremendo, de verdade. A partir da crise econômica, a inflação, a perda de valor das moedas, uma crise econômica de grande magnitude, isso fez com que as pessoas fossem às ruas desde 28 de dezembro, porque a situação é insustentável. As organizações não governamentais relatam mais de 3.000 mortos. Muito mais agora, hoje eu digo que já passam de 10.000. Fantástico.
Isso é terrível porque o número que eles estão divulgando é ainda maior que 10 mil detidos. E a verdade é que já foram ordenados julgamentos sumários com execuções diretas. Ou seja, você saiu à rua, protestou, foi preso e executado. Hoje está marcada a primeira execução. Vão enforcar um jovem de 26 anos. É terrível o que está acontecendo lá em Irã. E o crime, absurdamente, para nós que somos homens e mulheres de fé, é ter atentado contra Deus porque pediu que Jamenei saísse. Ele não era Deus. Sim. que é o grande chefe do regime. Deus. Não, claro, está claro. Acontece que atacaram uma mesquita e dizem, bom, atacaram diretamente contra Deus? O ataque a uma mesquita sempre é algo que eu, assim como o ataque a qualquer igreja, não acho nada certo. E daí a execução? Mas se 10 pessoas atacam uma mesquita, você não pode matar milhares e milhares que estão em outra cidade. E em outros lugares que não tem nada a ver com isso. Com essa atitude que está no meio da fúria popular. Agora eles estão atirando com metralhadoras pesadas nele. Eles posicionaram a metralhadora e atiraram nele. Não, eles estão usando gás lacrimogênio. Absolutamente. E esse garoto eles vão enforcar. Fantástico. Acredito sinceramente que se trata de um crossover terrível com um impacto significativo no mundo. Porque quando vemos como eles enforcam uma criança... As organizações não governamentais existem há 26 anos. A irmã dele é advogada. Ela queria defendê-lo, mas o juiz disse a ela: este é um caso que não necessita de advogado de defesa. Fantástico. Bem, falando sobre a escalada da violência, sobre o que está acontecendo no Irã, o próprio Donald Trump, e é aqui que eu quero entrar, porque os Estados Unidos estão mais uma vez assumindo o protagonismo. Alerta, em princípio, ele diz ao povo: controlem suas instituições porque vocês podem contar conosco. Então, o Irã adverte os Estados Unidos dizendo: vejam, qualquer ataque originado de uma base militar americana terá uma retaliação. Doloroso. Eles já estão esvaziando a base militar americana no Catar, mas aviões que se presume estarem prontos para um ataque em grande escala também decolaram. Então, Carlos, até que ponto isso vai se intensificar entre o Irã e os Estados Unidos? Bem, em primeiro lugar, temos as vacas voadoras, que são os aviões-tanque usados pelos aviões comerciais americanos para reabastecer em voo. Eles estão no Havaí. Isso significa que está em zona de combate. Em segundo lugar, os Estados Unidos não têm porta-aviões na região, por isso as bases. O porta-aviões que estava lá era o Gerald Ford, que agora está no Caribe. O outro está perto da China, não vão deslocá-lo. Consequentemente, o ataque tem que ser aéreo. Mas há um aspecto que eu gostaria de mencionar. 2 países muito importantes para os Estados Unidos pediram a Donald Trump que não bombardeie o Irã. Quem é? Arábia Saudita, Mohammed bin Salman e Recep Erdogan, Turquia. Eles são muito importantes para os Estados Unidos. Por quê? Porque é a Arábia Saudita que define o preço do petróleo. Voltamos ao petróleo. Se a Arábia Saudita não compensar o que falta de outros lugares, o preço do petróleo dispara. A informação que eu tenho é que há 2 horas Donald Trump prometeu a Mohammed bin Salman que iria pausar sobre a ação contra o Irã. Vamos ver o que acontece. O que eu te digo é que, enquanto eu vinha para cá, o petróleo Brent, que tinha subido 6%, caiu 2,1%. Os mercados financeiros ficam sabendo das coisas antes de todos nós. Sempre. Agora eu pergunto, por que exatamente a Turquia e a Arábia Saudita pedem esse freio a Donald Trump? Estou pensando aqui no Estreito de Hormuz. É por onde passa grande parte de todo o comércio mundial do petróleo e que é controlado pelo Irã. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, tem a ver com algo muito mais complicado. Com o quê? Com o equilíbrio do Oriente Médio. Por quê? Porque todos lá estão lutando contra... Carlos, manter o equilíbrio no Oriente Médio é difícil? A Arábia Saudita está em conflito com os Emirados Árabes Unidos por causa da questão do Iêmen. Mas além disso, por trás dos Emirados está o Irã. A Turquia ficou com a Síria, que antes era um protetorado do Irã,
O que tanto Erdogan quanto Mohammed bin Salman querem é que o Irã fique enfraquecido, mas que não caia nas mãos dos norte-americanos. Porque uma coisa é mudar a liderança do Irã, acalmar a situação no Irã, e outra coisa é a chegada de Reza Pahlavi. Porque isso significa, ele é o filho do antigo Shah da monarquia iraniana, é cidadão norte-americano, ele é muito próximo de Donald Trump. Então o que estão dizendo é, uma coisa é que esses caras que são como macacos com navalha, a gente acalme todos juntos. E outra coisa é você vir para ficar também com o Irã. E aí aparece sim um grande jogador que não falou, que é a China, porque todo o petróleo iraniano vai para a China. Agora, o que você prevê, Carlos? De agora em diante, o que você prevê para o Irã nesse contexto terrível que eles estão vivendo internamente? Há um jogo de poderes cujo desfecho eu não consigo prever nessas tensões. Vou contar uma coisa rapidamente. Mohammed bin Salman, quem é ele? Ele é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, um poder imenso. Há alguns anos, um senhor que o criticou, um jornalista do New York Times, entrou, era um senhor que era saudita e norte-americano, dupla nacionalidade do New York Times. Entrou em um consulado em Istambul e saiu de lá dentro de malas porque foi esquartejado por ter escrito contra Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman foi alvo de todas as críticas em matéria de direitos humanos durante o governo Biden, mas recentemente Trump o acolheu e o traiu. F-35, os aviões mais caros do mundo. E Mohammed bin Salman prometeu-lhe o fornecimento de petróleo a um preço máximo fixado, o que significa que o preço do Brent não subiria acima de $60. Então, poderoso cavaleiro, senhor dinheiro, minha avó diria, o mundo aguarda ansiosamente. Pode haver um atentado à bomba, pode haver, mas a opinião desses caras como Mohammed Salman e Recep Erdogan é importante. Erdogan é membro da OTAN e comanda a Força Aérea com a maior capacidade de combate dentro da OTAN, fora dos Estados Unidos. O mundo às vezes é assustador. Medo. Completamente. Diário. É muito claro que sempre digo isso aos meus amigos. Graças a Deus. Morar na Argentina é uma boa ideia porque investimentos podem fracassar aqui, problemas podem surgir, mas mísseis não caem. E viver em um país onde mísseis não estão caindo hoje, neste momento no mundo, é uma bênção de Deus. Espero que sim. Amém. Sempre, absolutamente. Carlos, é um prazer. Acho que poderíamos falar sobre política internacional durante dias. Tempo de estilização. Precisamos fazer uma pausa. Será? Próxima vez. Sim, claro que ele se aproximou. É sempre um prazer. Carlos Rucalf conosco. Ex-vice-presidente da nação, entre muitos outros cargos públicos que Carlos Rucal ocupou na República Argentina. Fazemos uma breve pausa porque temos mais informações para compartilhar com vocês. Não vão embora? Se por acaso eu for